Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Ponto Podcast. E eu já peço que, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal no YouTube, você está perdendo conteúdo de qualidade. Toda semana eu sempre trago um assunto interessante, com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos, familiares. Lembrando a você que nós estamos não só aqui no YouTube, mas também no Deezer e no Spotify, onde você pode assistir e ouvir aos nossos episódios, tá bom? Aproveita, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai poder passar para você a informação de que já tem episódio novo no ar e você pode conferir, tá certo? Gente, hoje aqui nesse episódio eu tenho o prazer de receber duas convidadas para a gente falar de um assunto que mexe com milhões de mulheres. Pois é, principalmente as que são aí 40 a mais, 50 a mais, que já começam a apresentar algumas falhas no organismo, que é um processo que a gente sabe que é natural e que é muito conhecido como climatério, mas também a gente conhece como a menopausa. E para isso, eu convidei aqui a doutora Ana Patrícia Carvalho, como vai? Obrigado pelo E convite. que é endocrinologista, tá? E a doutora Ana Célia Seton, que é cardiologista, porque eu acredito muito que essas duas especialidades têm tudo a ver com esse assunto aqui, né? Com certeza, sim. Aí a perguntinha que eu faço: a partir de que idade é que começam os sintomas da menopausa, doutora? Em média, a partir dos 45 anos, as mulheres podem começar a apresentar sintomas compatíveis com a queda hormonal, tá? E a Uhum. menopausa, propriamente dita, né, a parada da menstruação, ali a média fica em torno de 50 anos. Esse seria o principal, digamos assim, a alteração que a gente já pode notar quando a menopausa está chegando, seria a mudança na menstruação. Quais seriam esses outros sintomas? Porque eu acho que tem muito, né? Tem muitos sintomas, bastante, inclusive sintomas cardiovasculares, Uhum. principalmente, que mexem muito com a nossa saúde. Então, a gente está acostumado a menstruar ali 28 dias, 30 dias. Quando é que isso a gente já tem que começar a dizer, não, alguma coisa está errada? Como é? Quando a regularidade do ciclo muda, né? Hum. Então, o ciclo que começa a ficar longo, né, com maior intervalo entre um ciclo e outro, como também o contrário. Ciclos muito curtos, às vezes você começa a menstruar duas, três vezes no mesmo mês, o que não era o habitual. Então, Uhum. você começa a perceber a mudança na sua ciclicidade, né, de como eram seus ciclos menstruais. Então, isso é um alerta para que possa estar averiguando ali como é que estão os hormônios, principalmente nessa faixa etária. Uhum. A gente ouve falar também muito, a mulher vai perdendo um pouco o foco nas coisas, vai ficando com a mente um pouquinho mais lenta, queda de cabelo, tudo isso também faz parte desse período? Sim, a gente tem os dois grupos, né, de sintomas principais, né, que são as famosas ondas de calor, né, Uhum. que eles surgem, né, não vinham aparecendo, eles surgem de forma que a gente percebe que não é o calor da própria cidade, né, uma onda de calor que geralmente vem acompanhada, às vezes, até de um mal-estar, tá? E o outro grupo são os sintomas geniturinários. Esses são os dois principais, mas além deles dois, temos ainda o brain fog, que é esse nomezinho que a gente fala, que é essa memória aí, que a gente fica meio, né, perde assim o foco, até para lembrar palavras, as Uhum. palavras às vezes não vêm. E isso realmente acontece, maior irritabilidade, né? Então tem uma mudança também comportamental que muitas vezes vem acompanhando toda essa clínica. E na parte cardiovascular, doutora, quais seriam, os sintomas que você poderia enumerar, assim, que fazem parte desse período? Então, nesse momento, o que começa a acontecer é uma mudança do metabolismo no corpo da mulher. Então, assim, fica mais propício a ter sintomas inflamatórios, o que prejudica na flexibilidade dos vasos, o que pode aumentar a pressão arterial, o que pode aumentar e mudar o perfil lipídico, ou seja, o colesterol aumenta, né? E correndo risco aí de risco de infarto agudo do miocárdio, que pode vir de forma silenciosa inicialmente, principalmente para as mulheres que não mantêm uma atividade física regular,
né? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tudo isso vai influenciar nesses sintomas que podem aparecer e já podem aparecer de forma grave, inclusive. A gente ouve falar também dessa questão da insônia, né? O hábito que você tinha de dormir maravilhosamente bem, quando chega nesse período, o que que acontece com esse sono? Para onde é que vai? Porque a gente fica sem dormir mesmo, né? Muda mesmo, né? O ciclo do sono, né? Muda. E a gente percebe com as mulheres que dizem, né? Muitas que dormiam super bem e passam a ter aquela insônia para iniciar o sono, dificuldade para iniciar, como outras também iniciam normalmente, mas fica com vários despertares durante o sono. Então, tem essas duas características. E essa história de despertar que pode afetar o coração, né? Pode afetar, porque vai mudar, inclusive, naquele círculo, né, do cortisol, né, Paty? E assim, muda, aí vai mudar a frequência cardíaca, aí você às vezes acorda assustada no meio de um sonho, não é? A cabeça da mulher já pensa demais, né? Multiuso. Então, assim, quando vem essa fase e que o seu metabolismo modifica, tudo o que acontece, o seu coração literalmente sente. Então, você tem que tomar cuidado, respirar fundo e procurar fazer tudo para amenizar esses sintomas, tanto da parte hormonal, como da parte da prevenção de doenças cardiovasculares. A gente ouve falar também muito de uma palavrinha chamada estrogênio. O que é que significa? O que é esse danado desse estrogênio? É apenas o nosso principal hormônio, né? O nosso principal hormônio da mulher, que durante toda a parte reprodutiva, ele fica num nível no sangue alto, e ali nessa média aí, né, passando ali dos 40 e pouco, 45, ele começa a cair, e aí essa redução, né, de forma significativa, é que faz com que a gente tenha todos esses sintomas que a gente conversou aqui, né? Sintomas, sinais e risco aumentado do ponto de vista cardiovascular. Aí é importante, então, começar a fazer esse check-up, tipo, fazia a cada 3, 4 anos, reduzir um pouco esse tempo para fazer o check-up? Sim, perfeito. Realmente, a gente fazer ali uma dosagem pelo menos anual, ou mesmo que já tenha feito há pouco tempo, se começam a sentir sintomas que não eram frequentes, que você possa voltar ao seu médico e fazer os exames novamente, porque não vai dar aviso, né? O aviso é nossa clínica, é o corpo que fala. Então, a gente tem que realmente procurar ver o que é que está acontecendo. Aí, dentro da área cardiológica, quais são os exames que você indica para quem está querendo fazer esse check-up? Da parte cardiológica, é importante fazer pelo menos anualmente também, né? Aquela revisão, que chamam. Principalmente se você está fazendo atividade física, se você quer começar a fazer atividade física. Então, o eletrocardiograma, que é o primeiro que a gente pede, né, de base. Um teste ergométrico, que é o que o pessoal conhece mais como teste da esteira, né? Aquele ali, né? Nossa Senhora. É complicado, porque, gente, eu não sei se vocês já tiveram... Rapidinho, doutora. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer. Mas vai a esteira com um ritmo um pouco mais lento, mas só que vai ela acelerando gradativamente, vai subindo também, isso, vai inclinando também. E quando você chega, assim, acho que uns 45, você já está baforida. Quem não tem o hábito de fazer exercício? E mesmo quem tem, porque existem protocolos diferentes, às vezes, para a gente fazer para cada um, né? O atleta tem um protocolo, quem não faz atividade tem outro, mas o objetivo é que cansem mesmo. É que cheguem num ponto em que a gente force o coração para ver se aparece, né, como é que é essa capacidade cardíaca e se aparece algum sintoma, né, ou alguma alteração no eletrocardiograma. E aí tem o eco também, né? Sim, o ecocardiograma é importantíssimo também, que vai dar para a gente toda a estrutura cardíaca, né? Como um ultrassom do coração, que eu costumo falar. E aí a gente vai ver como é que está essa parede do coração, que é feita de músculo, não é? E sofre alterações. Ver se esse músculo cresceu, se ele está batendo da forma correta, se está fazendo alguma arritmia, se as válvulas estão tranquilas, porque também tem essa questão, né, valvar, que quando você acumula gordura, placas, né, de ateroma nas artérias, você também pode ter o prejudicado nas válvulas cardíacas, a calcificação, a idade, né, que mexe com o cálcio. Então, com todo o metabolismo do corpo vai mexer.
E aí esses exames são fundamentais, o ecocardiograma, o teste ergométrico. Se nesses aparece alguma outra alteração, a gente lança a mão de outros exames para continuar investigando. E dentro da área da endocrinologia, quais seriam os outros? Bom, a gente pede todo o perfil hormonal, né? O estrogênio, a progesterona, para a gente realmente verificar. Mas o que pode acontecer é que, mesmo com dosagem normal ainda, tá? A gente já pode ter sintomas que sinaliza ali para a gente que a gente está no climatério. Então, na verdade, em relação à parte hormonal, a clínica é que vai ser o principal, né? Se a gente consegue ali associar a clínica com a dosagem hormonal já deficiente, aí a gente realmente precisa avaliar riscos, benefícios e, se não houver contraindicação, indicar a terapia de reposição hormonal. Tá? Isso que eu ia dizer. O que é que existe hoje no mercado que pode aliviar tudo isso e até uma maneira de prevenir que esses sintomas venham com tanto gás ali, porque as mulheres mudam completamente, Sim, né? sim. E aí o maridão tem que ter a paciência, né, de poder Vai entender que é uma outra fase, é uma outra mulher que você está tendo em casa. É uma fase assim, né? As mulheres chegam no consultório muito poliqueixosas, né? E reclamando muito da alteração na libido, que o marido está reclamando, né? E aí ela está justamente nessa fase, né? Então a gente precisa fazer toda essa investigação que a gente conversou aqui, né? E colocar essa mulher principalmente no que hoje a gente fala que é a janela de oportunidade. O que é isso? São todas aquelas mulheres que têm menos de 60 anos de idade, tá? E que têm menos de 10 anos de menopausa. Então, esse seria o melhor momento para a gente estar indicando o tratamento da reposição hormonal para essas mulheres, caso ela tenha realmente indicação clínica e não tenha nenhuma contraindicação absoluta, tá? Porque na janela de oportunidade, a terapia de reposição hormonal, inclusive, ela faz proteção cardiovascular. Exato. Aí, quando a gente fala em reposição, é o quê? É medicamento? É determinados grupos de alimentos? O que é que compõe essa reposição hormonal? A gente pode falar no seguinte fato: a reposição hormonal propriamente dita, né, do climatério, da menopausa, ela é a base de estrogênio, certo? Para aquelas mulheres que têm útero, a gente precisa, além de dar o estrogênio, a gente precisa proteger um tecido dentro do útero, que é o endométrio. Então, a gente precisa também associar esse tratamento à progesterona, tá? Para aquelas mulheres que não têm mais útero, a terapia, ela vai ficar só em relação ao estrogênio. Não precisa a gente associar a progesterona. A progesterona, ela tem uma necessidade de proteção do endométrio. Então, a gente só faz para quem tem útero, tá? E naquelas mulheres que já estão na menopausa e que estão ainda, depois que você consegue fazer um tempo de estrogênio, os níveis já estão melhores, ela já está melhor de vários sintomas, e ela persiste apenas com uma queixa específica e persistente da queda da libido, a gente vai fazer o diagnóstico de síndrome do desejo sexual hiporativo, que é um diagnóstico específico para as mulheres na menopausa, e que, se confirmado, tem indicação do uso da testosterona nessas mulheres. É apenas nesse caso que a testosterona está indicado para uso em mulheres. Entendi. A gente ouve falar muito assim, quando vai mais para a parte natural, maca peruana, não é? Borragem, essas coisas. Tudo isso precisa ser. Não é porque é natural que aí vai fazer o uso do jeito que quiser, né? Exatamente. Precisa realmente saber o que é que aquilo tem de evidência científica nos estudos, né? E o que ninguém vai errar aqui é fazer mudança de estilo de vida, né? Melhorar a alimentação, fazer uma atividade física regular, procurar fazer a higiene do sono para que consiga ajudar também, né? Toda aquela parte de oscilação hormonal, mas que a gente tem um ambiente propício e preparar aquele momento do sono é muito importante, né? Tentar gerenciar dentro do possível o estresse, que não é nada fácil, né? Isso tudo todo mundo, né, tá indicado ser feito, né? Quem fuma, tentar realmente combater o tabagismo. Então, tentar ficar sempre dentro do peso adequado. Então, são
são condutas que a gente bate e reforça muito além da reposição hormonal. Aí eu pergunto aqui, doutora Naceli, quais as estratégias, vou pegar minha colinha aqui, que eu fiz um monte de perguntinhas, aproveitar aqui, né, que eu estou com duas convidadas, duas especialistas nesse assunto, e aí para perguntar, quais são as estratégias não hormonais que podem ser adotadas para reduzir o risco cardiovascular nesse período da menopausa? Então, isso aí é completando o que a Ana Patrícia já falou, realmente. E isso não tem momento para se iniciar, é para se iniciar desde sempre. Certo. Então, aquela importância da atividade física regular, né, que não tem tempo, a criança já pode iniciar e ter um ciclo de vida inteiro praticando a atividade física. Uma boa alimentação é fundamental. Esse controle, procurar sempre um cardiologista, mesmo antes, se está fazendo atividade física, vamos rever, vamos ver como é que a gente está, como é que esse corpo está funcionando, como é que esse coração está batendo, não é? Como é que ele está, a capacidade que ele está te dando para você praticar aquela determinada atividade física e se aquilo vai ser bom para você, porque também tem isso, cada corpo necessita de um tipo de atividade que vai ser melhor, né, usada e o coração vai agradecer bastante. Eu vi na internet, eu gosto muito de ficar pesquisando algumas coisas, e aí eu vi uma tabelinha que mostrava assim, por exemplo, a primeira menstruação se dava aos 10 anos, a última seria em torno dos 50, aos 11 em torno dos 52, mas isso não é uma coisa que é via de regra, não, né? Não é uma regra matemática assim tão certinha, né? Mas, com certeza, as meninas que menstruaram mais cedo, os anos reprodutivos tendem a ter a menopausa mais cedo também. Porque ela já vai ter mais ciclos ovulatórios ao longo ali da vida, né? E aquelas meninas que tiveram a primeira menstruação mais tardiamente, tendem também a ter a menopausa um pouco mais para frente. E aí é que o cuidado tem que ser maior para quem teve a primeira menstruação mais cedo, eu acredito, porque o organismo fica lento de uma maneira. Você imagina, quando a gente queria emagrecer antigamente, né? Bastava fazer um exercício, fazer uma caminhada, já perdia o peso. Bastava ficar sem jantar uma noite. Já perdia. Ou então 2, 3 noites mal dormidas, aí você já olhava no espelho e disse, não, eu estou mais, né? Mais sequinha. Mas aí quando chega exatamente ali naquela idade da loba, que a gente considera, né, os 40, e a gente, tudo é mais lento. É porque também, o que é que acontece? Tem uma distribuição diferente da gordura, entendeu? A queda do estrogênio faz com que essa gordura, ela migre e ela se acumule mais na região abdominal. E aí a gente tem um aumento da gordura visceral, que é a gordura que está mais relacionada com o risco cardiovascular. Né? Então, essa associação da mulher na menopausa com sobrepeso, com obesidade e com maior risco cardiovascular, está tudo relacionado a essa distribuição de gordura que também acontece. Exatamente. Aí começa a acumular gordura no abdômen, começa a acumular gordura nas vísceras. Mais inflamação. Mais rigidez nos vasos, né? Mais inflamação. Os marcadores inflamatórios começam a subir quando a gente faz os exames, né? Porque age também, assim, essa questão inflamatória é o que acaba dificultando todo o resto. Lembrando que a gente tem vaso, não é só no coração, a gente tem vaso no corpo inteiro, não é? Então, risco de AVC, o risco de AVC aumenta, né? E o risco do infarto, principalmente. Tem uma das perguntinhas aqui da minha cola, que é o seguinte, qual a relação entre a resistência à insulina e a menopausa? Importante. Então, esse aumento que eu falei da gordura visceral, né, ela faz com que esse tipo de gordura leve a uma dificuldade na ação da insulina. Entendi. E aí, o que é que acontece? O pâncreas, que é o nosso órgão que produz a insulina, é como se ele entendesse que a gente tem pouca insulina no corpo, o que não é verdade. A insulina está tendo mais dificuldade de entrar nas células e fazer a sua ação, pela resistência insulínica. Então, começa a se aumentar cada vez mais a produção de insulina e essa resistência aumentada também
todo esse processo inflamatório, aí fica um ciclo vicioso, começa a também ajudar a ganhar mais peso. Uhum. Então, começa resistência insulínica, ganho de peso, inflamação. Enquanto você não Quebrar. interrompe esse ciclo, Hum. isso fica aí voltando em círculo, né? Um looping eterno. Meu Deus, é aquela história do só ladeira abaixo. Só ladeira Não, abaixo. popularmente falando, seria basicamente isso. É por isso exato. que os anos vão passando e mais cuidado a gente tem que ter, né? Verdade. Minha Nossa Senhora. Verdade. Até porque nós somos uma geração com muito mais estressores, né? Se a gente for comparar, né, com a geração dos nossos avós, né? A gente hoje tem mais estressores. Então, tudo isso é potencializado. Porque se a gente vê os nossos. Você falou bem, os nossos avós, pelo menos a minha avó, ela viveu até os 93 anos, ela comia de tudo. Porém, ela tomava muito chá, ela se exercitava o dia inteiro, porque eu não me lembro uma vez na vida de eu não ver a minha avó fazendo alguma coisa dentro de casa. E era de manhã. Nossa avó tinha mania de varrer ali à frente da casa, ali já estava fazendo exercício. E aí subia a escada, descia a escada, ia limpar o quintal, ia fazer almoço, lavar prato. Então, tudo isso ela se mantinha ativa mentalmente e fisicamente também. Então, isso ajudou, acho que muito ela viver durante esses 93 anos dela. A gente com 50 já está morrendo. Também a gente tem outros fatores, né? Como você disse, porque a gente trabalha fora. Trânsito. Alimentação, né? Tem toda a preocupação com a logística da casa, né? E com a logística de fora de casa, que é com o nosso trabalho. E aí, isso são fatores potencialmente estressantes, Aí eu pergunto o seguinte, dentro dessa reposição hormonal, existem a questão dos implantes. Eu também já ouvi falar dessa questão dos implantes. Precisa-se também fazer toda essa bateria de exames para saber quantidade, como é que faz a aplicação, se isso pode ser um aliado para a mulher, se tem algum efeito colateral, como é que é essa história? Em relação à reposição hormonal, hoje a gente indica, né, e prioriza mais as reposições que estão hoje da forma mais segura, que são as reposições pela via transdérmica, tá? Que a gente tem hoje já no mercado. A gente tem reposição hormonal à base de gel, reposição hormonal à base de adesivo e o próprio spray, que não precisa nem esperar secar, vamos dizer assim, tá? A questão do implante, aí a gente tem que ter um cuidado a mais, porque quando o implante ele está ali no subcutâneo, ele está sendo liberado e a gente não consegue saber de forma exata o quanto que vai ser absorvido, a quantidade que vai ser absorvido, e aí depois que ele é absorvido, que cai na corrente sanguínea, a gente não consegue mais ter esse controle. Por exemplo, se a mulher tiver algum efeito colateral, a gente não tem como parar. Vamos parar, não tem mais jeito, porque já foi absorvido. Então, hoje, os mais indicados são esses aqui que eu falei, tá? Eu já soube que os implantes, eles dão muito queda de cabelo, e o cabelo para a mulher é tudo, né? Exatamente. E aí tem que ver essa questão dos fatores também. Bom, eu acredito que enquanto eu fiz consulta aqui, acabei de me consultar com 2 especialistas, e aí é aquela máxima que tudo tem que ter um pouquinho de equilíbrio, né? E quanto mais cedo a gente já está sentindo aquela falta de memória, Disposição. a queda do cabelo e outro cansaço. Um cansaço que aparece que você não sabe de onde. Uma facilidade de engordar. Exatamente. De perder peso. Perder é mais difícil. Agora, engordar só pensando... Pensou na comida, né? Já engordou 1 quilo. Então, aí é aquela história, é começar o quanto antes e prestando atenção nesses sintomas, né? E procurar as especialidades. Eu vou chamar a atenção que eu esqueci de falar também, que é a questão da saúde mental, que muitas vezes, nessa época de oscilação hormonal, muitas mulheres se percebem mais tristes, né? Mais sensíveis. Oscilação de humor, demais. Né? E aí, muitas das vezes, recebem um diagnóstico precoce de uma depressão, que na verdade não é. Né? Seria essa fase da mulher, desse loop aí hormonal,
e que pode cursar também com alterações do humor, de comportamento, de tristeza. Então, precisa também que as mulheres fiquem atentas a essa parte da saúde mental. E para o coração isso também Também prejudica. funciona, a mesma coisa, né? Tanto a saúde mental prejudica a saúde cardiovascular, como essa questão, perceber os sintomas, procurar, né, um especialista, fazer suas consultas regulares, fazer sua atividade física. Eu falo muito da atividade física porque realmente é É um fundamental. remédio. Não precisa Né? fazer uma corrida daqui do posto 7 até a Não, uma Alma Nova. caminhada, Mas né? começar aos poucos. Tá ativo, Uhum. não é? Então, Exatamente. Tem é movimento. importantíssimo beber bastante água, né, e se alimentar bem. Essa é a base, realmente, com a saúde. É o comer um pouquinho de tudo com muita parcimônia, né? Muito cuidado. Tirar um composto ou outro, ali, um ingrediente ou outro, mas eu acredito que vale muito o equilíbrio, né? Porque quando a gente corta alguma coisa assim, Não, muito restritivo, aí não funciona. aí a pessoa acaba se estressando, porque, por exemplo, dietas à base de proteína, você só come proteína, você vai sentir falta de alguma outra Vai, porque coisa. o corpo pede Pede energia. tudo. Né? Vai atrás do carboidrato. Exatamente, aí a gente já fica estressado. O equilíbrio é a palavra mesmo. Pois é. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui, cardiologista, a doutora Anaceli. Quero que você deixe um recadinho aí para as pessoas, para as mulheres, dentro da sua área em relação à questão da menopausa. Vamos lá. Sim, então, olha só, para a gente é muito importante estar atento aos sintomas, procurar o especialista. No meu caso, a cardiologia, procurar antes, procurar sempre, ver como é que está essa questão cardíaca de vocês e prevenir, né? Prevenir essas alterações que podem acontecer. Vamos fazer uma atividade física, vamos se alimentar melhor, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Vamos amar bastante, porque assim faz bem para o coração. Exato. E aí, doutora Ana Patrícia? Eu quero chamar a atenção, né, para que todas as mulheres que estejam ouvindo e vendo a gente aqui, que tenha esse autoconhecimento. A gente se conhece, ninguém mais do que a gente mesmo para conhecer o nosso corpo, a nossa mente, e diante de qualquer um desses sinais e sintomas que não fazia parte do seu dia a dia e começou ali a aparecer com uma certa frequência, é hora de procurar o profissional, os especialistas adequados para fazer essa avaliação mais completa. Ok, foi um prazer receber vocês aqui. E de antemão eu digo que vamos gravar um outro episódio depois, né? Sobre um outro assunto que com certeza vai interessar o público do podcast, porque o legal do podcast é isso. É o rádio de antigamente, só que com essa tecnologia, né? A gente tá ali fazendo uma coisa e outra, fazendo uma mudança, tá no trânsito, né? E para desestressar, eu aconselho sempre a escutar um podcast com um assunto interessante que vai agregar na nossa vida, né? E esse é o propósito aqui do É Sério. E muito obrigada. Vocês foram ótimas. Adorei. Obrigada pelo você. convite. Até a próxima. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com quem você quiser. Principalmente se você tem uma prima, uma tia, se você é uma mulher, compartilha com as suas amigas, porque a menopausa é um período que vai chegar para todas e da maneira que a gente puder se informar melhor, a gente vai poder tomar as medidas necessárias e lançar mão de tudo que já existe hoje para que a gente passe por esse período de uma maneira mais tranquila, né? Para o nosso bem, para o bem de quem está ao nosso redor, tá bom? Um beijo grande e a gente volta a se encontrar num outro episódio do É Sério Podcast. Até lá!